Aqui, um pouquinho disso. Agora mais um pouquinho disso aqui. Tô linda mesmo, viu? Juninho vai até sentir inveja de ter me largado. Não, e tu acredita, menina, que ela disse aquilo pra mim? E eu fiquei assim, chocada, porque... Olha pra ela, né? O chifre dela quase bate no teto. Ela ainda acredita que vai ficar com o Juninho, mas o Juninho tá pegando outra já. Oi, o que acharam? Eu tô linda, não é? Sim, não, tá maravilhosa, amiga. Tu tá perfeita. Vai com tudo. Tá uma bosta. Você tá parecendo Pennywise. Melissa, você tá maluca? Você não pode falar isso não, garota. Como é que é, menina? Você nem sabe do que eu tô falando. Você nem sabe o que é se maquiar, sua piranha. Hoje em dia, se alguém falar num tom minimamente grosseiro comigo, eu já começo a chorar. Infelizmente, eu me tornei uma pessoa muito sensível. Só que quando eu era criança, isso era completamente diferente. Mas infelizmente, a sociedade decidiu que seria melhor me nerfar mesmo. Como eu tinha mencionado no vídeo anterior, eu era muito quieta, tanto na escola quanto em casa. Mas assim, quando eu abri a boca, eu soltava cada atrocidade que, mano... Quando eu era criança, eu me considerava uma pessoa muito justiceira, assim. Porque nenhuma das brigas que eu me metia, eu tava completamente errada, sabe? E eu não gostava das pessoas crescendo pra cima de mim, e principalmente com as pessoas que eu amava. Eu sempre tava coberta por algo chamado razão. E assim, gente, não é que eu me achava o protagonista. Era que, mano, eu era muito honesta. Eu percebia, assim, que as pessoas estavam agindo de má fé. E eu não gostava. E assim, gente, em vez de eu só reclamar, eu ainda xingava as pessoas. Eu era uma criança com uma boca suja. E isso servia de munição para as pessoas irem reclamar com meus pais. O que deixava eles numa situação meio constrangedora, né? Mas eu admito que tinha vezes que eu extrapolava um pouquinho. Uma vez em que eu tava no mercadinho com a minha mãe, e a gente tava numa fila. E, cara, a fila tava assim, demorando horrores. Eu não sei o que aquela caixa tava fazendo, mas ela tava demorando muito. Assim, gente, não que fosse culpa da caixa, né? O problema é aquela loja, que por algum motivo aquela loja demora muito. E a pequena Ali, né, como não tava gostando daquela situação, ela decidiu expressar o seu descontentamento. Que fila demorada da p... Mano, a minha mãe, ela ficou em choque, porque ela não tava esperando que eu ia soltar aquela bomba no meio da fila. E assim, do completo nada, a moça que tava na nossa frente na fila pensou que o xingamento foi pra ela. E ela virou assim, pronta assim, pra acabar com a pessoa que falou aquilo. Ai, vou acabar com essa pessoa. Hã? Mocreia. Aí a moça parecia um pouco surpresa de que era uma criança e não um adulto, talvez. Naquela hora, graças a Deus, a minha mãe, a minha heroína, ela pegou e já encarou a moça de volta. E a moça só se conformou e virou também. Mas mesmo assim, eu apanhei no final. Eu lembro que a minha avó sempre me dizia que quando eu era criança, eu era muito encrenqueira. E eu era do tipo que discutia com qualquer pessoa, até com meu pai eu tava discutindo. Teve uma vez, de acordo com a minha avó, porque eu não me lembro muito, ela tinha trago um cachorrinho pra casa dela. E nessa época, eu e minha família, a gente morava numa daquelas casas de quintal. Ou seja, tinha mais pessoas morando com a gente. E tinha um parente da minha família que, na cabeça dele, ele pensava que ele era o dono de tudo ali. E ele já chegou assim, descendo a regra, falando que não era permitido, que isso e aquilo. E que o cachorrinho ia fazer muita bagunça e tal. E minha avó disse que eu discuti feio com esse cara. E, gente, só ressaltando que aquele lugar não era dele. Ele não era dono de nada ali. E ele muito menos podia falar da minha avó, porque ele tinha coelho, ele tinha cachorro. Só faltava o cara ter um cavalo. Então, no final, eu estava certa, né? Gente, eu juro pra vocês, eu não era uma criança normal. Eu e minha prima, a gente pegava e ficava duelando, fingindo que era luta de espada, com um cabo de vassoura no quintal. Teve uma vez também que eu fui no médico porque eu tava um pouco mal e eles teriam que fazer alguns exames. E eu sou uma pessoa que eu tenho um medo de injeção, de agulha no geral, assim. E, mano, o que aconteceu a partir dali foi o seguinte. Doutor, tenta uma abordagem mais calma, viu? Porque ela tem medo de agulha. Claro, não precisa se preocupar, a gente cuida de crianças assim todos os dias. Segurem ela. Desde aquele dia eu não gosto de médicos. Gente, tinha 10 médicos me segurando e eu ainda assim consegui soltar a minha perna e quase dar um chute numa das médicas. Eu e minha prima, quando a gente era criança, a gente fazia muita cagada, mano. Teve uma vez que eu e minha prima, a gente tava brincando no quintal da minha avó e um filho do meu tio, que ele não é nosso primo, porque esse moleque era de outra família. Não sendo a minha tia, era de outra mulher. E nesse dia ele tava lá. E eu e minha prima, a gente era insuportável quando a gente era criança. E a gente tava irritando ele. E ele tava avisando pra gente parar. Só que a gente não parou. Porque a gente gosta de brincar com o perigo. Aí até um momento que a gente irritou tanto ele, que ele veio atrás da gente.
Ai, gente, mas que vergonha dessa história, velho. Cara, foi cena de filme de terror, porque na casa da minha avó tinha 2 portas que você podia entrar, né? E eu fui correndo pra segunda que tinha. Só que, mano, na hora que eu fui puxar a maçaneta, a porta tava trancada. Mano, o menino tava atrás de mim. E eu, né, que tentando me defender, eu fui tentar dar um soco, né? Ele segurou meu soco. Gente, a pior cena depois. Mano, eu não sei onde a minha prima tava escondida, mas, tipo assim, ela tava do outro lado da casa. Mano, eu só escutei ela berrando. Depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. Até hoje, eu odeio esse menino, cara. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Essa foi uma das humilhações que eu passei quando criança. E é isso aí, obrigado por assistir.